Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas ao nosso encontro. Alguns agradecimentos, em primeiro lugar, ao público. Muito obrigada por estarem aqui presentes nesta quinta-feira chuvosa em São Paulo. É uma alegria estar com vocês na nossa festa da fotografia. Obrigada também à Pan-Americana por acolher com tanto carinho o nosso festival, por se implicar na organização das atividades, em especial o Alex, a Rose, o Elcio e o Aníbal. Agradecer também a Heineken, em nome do Guilherme Barão, diretor de patrocínio e Brand Experience da Heineken Brasil, do Alan e da equipe, por nos patrocinar através da Lei de Incentivo à Cultura do Estado de São Paulo, PROAC. É graças a esse benefício que nós conseguimos oferecer Prata Franca nos encontros e 50% de vagas gratuitas para os workshops e para a leitura de portfólio. A formação é uma vertente muito importante do Fotodoc, então eu gostaria de dizer que nós ainda temos algumas vagas para a leitura de portfólio amanhã, do meio-dia às 2h30, e workshops na sexta e no sábado. Inclusive, eu te vou fazer o seu workshop. Aproveitem essa oportunidade, deem na de site, falem com as nossas monitoras e nossos monitores. Também queria agradecer a toda a nossa equipe, nós somos poucos, mas trabalhamos com muito afinco, muita vontade e muito amor. Obrigada ao Érico Elias, organizador, o John, o Evandro, o Marcelo, todo mundo que ajuda a gente a fazer o Fotodoc acontecer. Mais um recadinho só sobre a programação. No sábado, a gente vai ter uma visita guiada das exposições. É o Érico que vai fazer essa visita, junto com alguns dos ganhadores do prêmio e um intérprete de Libras. Vai acontecer das 13 às 14 horas nesse sábado. E depois vai ter aquela festona que vai ser o Artes Campo, para a qual nós convidamos todos vocês. Bom, sobre a programação era só isso, né, Érico? Então vamos ao que interessa. É uma alegria enorme receber esse encontro. Bettina Polaroid, que começou a fotografar a cena queer do Rio. E quando ela começou a retratar esses artistas, a Bettina conta que se viu diante de um espelho. E girando a câmera para ela própria, ela foi para além da documentação e deu vida a uma multi-artista, incorporando essa personagem drag e transitando, que ela justamente personaliza o tema da nossa noite de hoje, passagens. A Bettina gosta muito da fotografia analógica, ela faz as fotomontações com Polaroid, mas ela transita digital, assim como ela transita entre as fronteiras do corpo e do gênero, talvez entre os paraísos reais e artificiais, mas a verdade é que a passagem será drag ou não será. E para conversar com a Bettina, o Márcio Scavone, que nos honra muito com a sua presença, um fotógrafo também muito versátil, lírico e muito generoso. Obrigada, Márcio, por estar aqui conosco. O Márcio, ele é mais conhecido pela ênfase nos trabalhos de retratos de grandes personalidades da cultura brasileira. Eu tenho certeza que todo mundo aqui tem em mente pelo menos uma imagem emblemática do Márcio. E ele também transita, ele também circula, então ele, além de fotógrafo, também ocupa a cadeira número 9 da Academia Paulista de Letras, e ele organiza um festival, Campos de Luz, na cidade de Campos do Jordão. E para guiar os caminhos e as passagens, o Paulo Marcos Lima, que é fotógrafo, fundador do Luminoso Ambiente, um dos organizadores do Foto Rio, e um agitador e integrante de festivais no Brasil e no exterior. O Paulo Marcos, ele participa do Fotodoc desde a primeira edição. Obrigado, Paulo Marcos. E ele muito nos honra com a sua participação. E, Paulo, as pessoas dizem, eu conheço fulano de outros carnavais, mas a gente pode dizer que a gente se conhece de outros festivais. De outros festivais. Então, gente, um bom encontro a todos vocês. Obrigada. Bom, gente, obrigado pela presença de todos vocês, obrigado, Luísa, Érico, todo mundo da organização. É um prazer muito grande conversar com pessoas que têm um desejo profundo do que fazem. Quando a gente fala de fotografia, a gente pode pensar a fotografia de várias formas. A gente pode pensar a fotografia como ofício, a gente pode pensar a fotografia como oportunidade, a fotografia como desejo,
várias formas que a gente pode pensar a fotografia. A gente pode pensar a fotografia como uma espécie de gatilho da memória, a gente pode pensar a fotografia como um escape, talvez, né? Mas conversar com pessoas que têm uma profunda, eu não queria usar a palavra paixão, mas está me faltando outra palavra. Então, vamos de paixão. Mas paixão, desejo e uma verdadeira certeza na militância que é a fotografia. Independentemente da fotografia ser política ou não, recentemente perdemos um grande fotógrafo brasileiro, que era um fotógrafo eminentemente político, que era o Evandro Teixeira, né, que foi o Evandro Teixeira, incrível, talvez um dos fotógrafos mais importantes da década de 60, principalmente no Rio de Janeiro, principalmente na fotografia política, né? Mas toda fotografia ela também é política de alguma forma. Né? Então existe uma militância. Então o Márcio Scavone é um militante da fotografia, como a Bettina é uma militante da fotografia. São militâncias diferentes, mas que aqui elas se misturam a um atravessamento de uma militância de outra. Então, de novo, obrigado pela presença. A gente vai começar com a Bettina vai fazer uma apresentação aqui de 25 minutos mais ou menos, de 20, 30 minutos. Depois o Márcio também faz a sua apresentação e a gente vai conversar um pouco sobre fotografia, sobre militância e principalmente sobre retratos, que é uma coisa que fala o coração tanto da Bettina quanto do Márcio, quanto ao meu coração é o de vocês também. Um adendo aqui sobre a fotografia, sobre o retrato. A fotografia, ela quando nasce, em 1839 ou 1826, qualquer data que a gente quiser determinar, ou seja, mais ou menos 200 anos, ela nasce como se fosse uma consequência de um desejo, novamente, né, da humanidade de se retratar e se ver, e guardar aquilo de forma permanente. A fotografia vem preencher essa lacuna, de uma certa forma. Né? Tem alguns pensadores, algumas pessoas que falam que a fotografia ela não foi inventada no século XIX. O que aconteceu no século XIX foi uma finalização do processo que começou, na verdade, quando, lá na época de Leonardo da Vinci, 1500 alguma coisa, se inventou a câmera obscura. Então, a fotografia é uma consequência desse processo de 300 anos, de registrar isso que a gente chama do real visível. E como é que ela começa a fotografia? Tanto da guerra quanto Niepce e até mesmo Fox-Talbot, que são os três mais conhecidos inventores da fotografia, que a gente ainda tem registros que a gente consegue ver, ao contrário de Jeffrey Florence, que foi um brasileiro, que também foi inventor da fotografia, começa pela paisagem. Né? No caso do Niepce, começa por uma paisagem que está na janela, que da janela do seu ateliê, do seu estúdio, do seu laboratório, como a gente quiser chamar. Essa paisagem, o que está dentro dessa paisagem, simbolicamente? A humano. E o que simboliza o humano? É o rosto. Então, o retrato dentro da fotografia tem uma ligação umbilical com a sua própria história. Né? É quase como se retrato fosse um sinônimo, que aliás a gente usa como sinônimo muitas vezes, né? Faz o retrato da minha casa nova, né? Faz o retrato, e muitas vezes não é da pessoa, não é de uma pessoa, é de uma coisa. Então o retrato virou sinônimo de fotografia, e eu acho que tem a ver muito com essa história, com essa ideia de que a fotografia, para ela registrar isto que a gente chama de real visível, ela registra o humano. E o que caracteriza o humano e o outro, a diferenciação entre um humano e o outro, é, sobretudo, o seu rosto. Então, o retrato tem uma importância absolutamente seminal na história da fotografia, como na história da pintura, da escultura, etc. Então, Bettina, você, Bettina, depois a gente conversa com mais. Né? Você faz a sua apresentação, faz a dele, e depois a gente conversa. Bom, boa noite, pessoal fotográfico, boa noite a todos. Eu vou falar um pouco, na verdade, de como eu cheguei nesse universo da arte queer, desse universo dele, depois de já ter me estabelecido como fotógrafo por 20 anos, estar trabalhando no mercado e me estabelecendo como um fotógrafo comercial, mas muito distante do que eu considerava um trabalho de expressão artística que pudesse, pelo qual eu pudesse me mostrar.
O Paulo está falando aí que a fotografia poderia ser vista de muitas formas, como ofício, como gatilhos da memória, enfim. Eu acho que todas elas estão em todas as imagens. Mas aqui eu apresento, na verdade, algo que foi transformador na minha vida e que eu espero que eu consiga traduzir para vocês, não só em imagem, mas também com as minhas palavras, um ponto eu coloquei aí de verdade para além do visível e de fantasia. Então, pode passar o próximo slide? Bom, eu coloquei esse slide aí com belos retratos, esses retratos são fotógrafo do Fábio Seixas, e eles estão aí, na verdade, para representar justamente essa passagem. Eu comecei a fotografar a cena grande do Rio de Janeiro justamente por ela ter despertado essa vontade de sair com a câmera na mão, de novo, na rua, não porque eu estava com um cliente, mas porque eu queria trazer imagens para casa que fossem significativas, que me movessem, que me movimentassem. E como já foi dito aqui na introdução, o que aconteceu foi que eu comecei a ver aquelas artistas que eram objeto natural e fotográfico como um espelho também. Eu descobri ali um lugar de desejo que estava para além da imagem fotografada, mas algo que eu queria trazer também para o meu corpo, como uma outra possibilidade artística e como uma possibilidade também de encontro de novas possibilidades, não só artísticas, mas de expressão da minha identidade, da minha verdade. E muita coisa que ficou retraída e reprimida durante muitos anos e que precisavam sair e que dizem respeito a gênero, que dizem respeito a ter me retraído muito diante de uma sociedade homofóbica e machista e que sempre me direcionou a olhares tortos e reprovação. E eu precisava colocar isso para fora, para além das minhas imagens fotográficas que já não estavam alimentando desse desejo. E assim eu me tornei, eu tirei um Polaroid, colocando também no meu corpo a fotografia na minha montação breve também. Eu comecei usando muitos materiais fotográficos, cartas, e usando também referências na fotografia. Tem a minha Polaroid rosa da Barbie como um grande amigo, que remete justamente àquele período da infância que a gente começa a receber aqueles olhares de reprovação e que a gente precisa abrir mão do rosa e aceitar só o azul. Então essa câmera rosa é um grande bonito e com ela eu comecei a ir para a noite, não mais como o Humberto, o fotógrafo que ficava escondido atrás da câmera, anônimo, e apenas como um voyeur, capturando imagens como se eu estivesse num terreno estranho, num lugar desconhecido, mas quando meti na Polaroid, uma drag queen, vivendo a experiência da montação drag e fazendo parte dessa comunidade, normalmente é a comunidade que agora fotografa de dentro dessa comunidade da qual eu pertenço e fazendo essa forma artística que agora se tornou minha vida, minha assinatura e meu lugar como artista público. Então, essas são algumas das Polaroids que eu comecei a fazer registrando essa cena, que são justamente esses artistas que foram meu espelho, que me inspiraram a encontrar minha própria identidade drag, minha própria persona drag. E aí a gente vai falar um pouco também de realidade de fantasia, porque nem todas essas imagens foram feitas com a minha câmera Polaroid rosa choque. Eu como drag queen não tenho nenhum compromisso com o real. Na verdade, o meu compromisso é comigo, é a própria fantasia, com as minhas fantasias e com todas as possibilidades de ser qualquer imagem que eu possa desejar ser. E
desafiar os limites do corpo e as fronteiras de gênero, e com a fotografia também ignora os limites entre digital e analógico, entre convenções que a gente pode buscar, talvez, de um certo, não sei, de um certo purismo, ou a gente falando aqui de nesse festival sobre inteligência artificial, como isso pode interferir no que a gente conhece hoje como fotografia documental. E isso é um debate que já vem desde a invenção do Photoshop, de outras formas de atuação que foram evoluindo com a tecnologia. E isso eu acho que está ao nosso serviço, pode estar ao nosso serviço sempre, assim como pode ser muito polêmico. Mas eu também fotografo, faço muitas imagens digitais e analogizo essas imagens, reproduzo essas imagens em filme Polaroid depois, para que eu possa criar essa fantasia de um registro em Polaroid, de uma cobertura fotográfica completa em Polaroid. Foram mais ou menos 7, 8 anos de trabalho registrando essa cena. Então, imagina a minha conta bancária que eu tivesse feito tudo em Polaroid desde sempre. A perda, a gente sabe que a perda desse material é muito grande, que a gente consegue uma atitude muito baixa, com dificuldade muito grande de trabalhar em condições de luz de cultura. Então, serviu muito também. Todas as imagens, elas são imagens em Polaroid, filme Polaroid, mas muitas delas foram fotografadas e digital, manipuladas, editadas, para elas realmente traduzirem a fantasia, a ilusão, a imagem a imagem que eu vi através da lente naquele momento, e como eu gostaria que ela tivesse no filme, considerando também todas as dificuldades em fazer com que o filme realmente registrasse a saturação, a contraste, quanto poderia traduzir essas imagens e colocar essas imagens. E essas artistas incríveis, todas elas me inspiraram, não só na minha montação drag queen, mas também me inspiraram a mudar a minha forma de fotografar e de tratar minhas imagens, de mudar o meu trabalho fotográfico. Eu comecei a entender que a minha fotografia passou a ser uma fotografia drag. E eu comecei a entender esse meu lugar de artista queer, fotografando esses artistas, estabelecendo novas relações entre fotógrafo e a pessoa retratada, que é uma experiência relativamente nova para mim. Eu posso dizer que é nova, porque eu já estou há 10 anos fazendo isso, mas até eu começar a fazer drag, até eu começar a fotografar na cena, eu era um fotógrafo de produto. Eu fotografava objetos, ambientes decorados, arquitetura. Então, o elemento humano, fisicamente, não estava presente dentro do meu trabalho, eu não era retratista. E aprendi a ser uma retratista sendo a Bettina Polaroid. E essa transformação da relação entre mim e as pessoas fotografadas, por fazer parte dessa comunidade, por estar montada junto com elas. Segura um pouquinho aí, por favor, para chegar aí já. Não, pode deixar naquela tela, quando eu chegar aí. Pode deixar aí, vou chegar aí, já estou com isso assim. Essa nova relação de cumplicidade, de fraternidade, de confiança que se estabelece entre mim e as pessoas fotografadas por a gente fazer parte da minha comunidade, por essa saber que eu também tenho as mesmas preocupações com a maquiagem, com o figurino. Então eu sei a luz boa da fotografia, eu sei como eu vou fazer para que aquela maquiagem, toda aquela ilusão que a artista criou com a maquiagem não seja desfeita com uma iluminação que não é adequada, ou por um ângulo, ou uma aproximação em algo que eu sei que ela estava tentando esconder, e muitas vezes o documentarista vai querer revelar justamente aquilo, porque para ele talvez a textura de uma pele com camadas de maquiagem seja muito interessante para drag queen. Pelo amor de Deus, filmes com essa textura, porque a gente trabalha com 3 horas de retorno na cara, justamente para a gente deixar a nossa pele
impecável e esconder feições e revelar outras, criar um novo rosto. Então, tudo isso me aproximou muito dessas pessoas e me fez aprender um processo um processo criativo eu não sei nem se eu posso dizer que é a criação de uma pessoa, mas é de libertação, talvez, de uma pessoa que está dentro da gente, de libertação através da arte drag, através de... São muitas camadas de maquiagem, muitas máscaras e figurinos, que são, na verdade, nossa armadura, nossa capa de super-herói, mas, ao mesmo tempo, através delas, a gente transparece aquilo que é mais verdadeiro do lado de dentro. Então, por isso, eu acho que a fotografia, por mais que ela passe por artifícios de manipulação, de transição digital, analógico, Photoshop, filtro do Instagram, filtro de aplicativo, e todas as possibilidades ditas e críticas que a gente pode fazer, digitalizando, corrigindo, se essa palavra existe, é justamente para que a gente possa mostrar da forma mais lúdica e sedutora aquilo que a gente quer expressar de dentro do coração quando a gente se monta. E eu trouxe isso para a minha fotografia quando eu comecei a montar as minhas colagens de drag, porque eu acho que na fotografia se tem uma mídia que é mais próxima de um corpo, de uma corporidade humana ou viva. Eu acho que é justamente o filme Polaroid por ele ter ali toda a química necessária para ele existir, para ele instantaneamente torna uma imagem viva e física, e tátil, palpável, ao contrário de uma imagem digital na tela. Então, eu achei que esse era um corpo de trabalho muito interessante para essa campanha de drag. Então, já pode ir passando, eu comecei a tratar minhas polaroides como drag queens e fazer com que esses retratos dessas drag queens ultrapassassem a moldura da Polaroid e fossem retratos montados de drag. Então, eu pego elementos da montação drag de cada uma dessas artistas que eu homenageio nessa série e vou colocando nas molduras, seja na própria moldura Polaroid, na moldura que eu crio no entorno, ou na própria imagem, eu vou inserindo elementos que a gente usa na montação drag, que são as pedrarias, os cristais, o glitter, as maquiagens, os cílios, as tintas, e vou, além de já ter manipulado essas imagens antes digitalmente, refotografado elas em Polaroid, para que elas existissem nesse corpo, né, e levassem nelas a minha marca, eu me inspiro nos próprios figurinos e maquiagem das técnicas fotografadas para criar esses retratos que eu chamo de fotomontações, pegando o termo montação, que é um termo que a gente usa muito, como drag queen, né, que é a montação leve, e faz essas fotomontações em molduras únicas e, claro, com muita inspiração de outros artistas curiosos, outros fotógrafos, como Pierre Gilles, por exemplo, que é um casal francês que usa muito a decoração das molduras, a decoração até do próprio ambiente onde eles estão as imagens, para que aquilo seja um retrato imersivo, né? E vou trazendo isso para as minhas imagens. Então, a fadinha realmente solta glitter no vidro da moldura. As drag queens que são famosas por seus cílios grotescos têm cílios reais colados na imagem, usando o mesmo material, usando a cola de glitter que a gente usa para colar na cara. E foram muitos testes da textura que agora de cílio segurando uma consequência para fora. E trazendo nos figurinos também os elementos que dialogam com essas montações, sejam as drag queens, sejam os drag kings, todos estão representados aí como artistas que são multiartistas. Todos esses artistas trabalham com a criação de imagem, de personagem, de figurino, de maquiagem,
Então, eu acho que é uma forma interessante de trazer a arte drag para a fotografia, para além do registro fotográfico, mas também como uma prática artística e artesanal, da forma como a gente faz mesmo, que é, sei lá, ir na 25 de março no Sá, Rio de Janeiro, ou seja, qual for o seu mercado popular na sua cidade, comprar um monte de tralha gigante e tecidos incríveis e fazer a sua montação, a sua movimentação. Agora, é claro que eu também, como estava me descobrindo e me reencontrando no espelho, né, depois de me reconhecer esses outros artistas como meus espelhos, eu comecei a me investigar e a me fotografar. E, para além das imagens que a gente faz quando drag queen para o Instagram, né, para mostrar nossas gravações, nossos figurinos, nossas maquiagens, eu estava investigando realmente quem era essa nova fotógrafa do outro lado do espelho, quem era essa nova artista e quem era essa nova pessoa, né, quem eu encontrei com o Betina Polaroid. Então eu comecei a destroçar as minhas Polaroids, desmembrar, pesquisando e praticando diferentes técnicas de utilização dessa mídia de formas não convencionais e artesanais, como soltar a emoção na água, transferir a emoção para outras superfícies, usar transparências. Então, isso é uma forma de, metaforicamente, mostrar como eu estava desconstruindo a identidade que foi, por todas as restrições e repressões que eu passei no meu encontro com a minha identidade mais verdadeira, com a minha identificação, seja passando por uma identificação de gênero, sexualidade, tudo que ficou reprimido e retraído e que eu poderia, na verdade, reencontrar, podendo me desconstruir e reconstruir. Então, eu comecei a fazer essas aplicações de polaroids e espelhos, fazer transparências e sobrepor imagens em que eu fosse encontrando a cada camada de imagem o Beto, a Betina, e criando essas sobreposições, usando filtros físicos, né, aquele filtro Kodak que a gente usava na noite. Para quem não conhece, existia filtro físico pela noite. E aí, usando filtros azuis e rosa para criar para, de alguma forma, questionar essa binaridade, né, do rosa e azul, que é uma coisa que também fica muito fixada na cabeça da criança que desvia dessa barreira normativa, heteronormativa e cisnormativa, e brincando com espelhos quebrados e com todos esses elementos, talvez não tenha reparado, mas meus cílios são feitos de fundo fotográfico, nas imagens, as máscaras são feitas de negativos antigos, os cabelos são feitos de roxo, fio, pelados, os colares são feitos também com filtros. Tudo que eu pudesse colocar na fotografia, no meu corpo, como uma metáfora de reencontro da arte fotográfica através da drag e de reencontro da minha identidade, como agora com a Betina Polaroid, é um exemplo de uma das sobreposições em que cada transparência Polaroid, cada imagem revela uma etapa dessa busca, né, dessa nova imagem do meu corpo. Pode passar. Aqui eu tenho uma videoarte, não sei se a gente está A gente tira mais 5 minutos. Eu acho que depois disso a gente não vai no final. É só, a gente não precisa nem assistir. Eu posso apresentar no final, não, a gente termina de apresentar no final. Pode passar. Quer que passe o filme? Eu acho que a gente pode passar no final, porque senão a gente estoura o tempo. Se deixar, eu falo. Pode passar.
Isso, na verdade, é um estilo filme que eu ia apresentar, que é um pouco uma parte dessa experiência das imagens, das emoções soltas na água, e trabalhando com essas imagens que se tornam imagens fluidas, né? E eu acho que é também uma metáfora para esse trabalho na verdade, uma metáfora para esse encontro da minha fluidez de gênero. Então, brincar com essas imagens dançando na água e ganhando novas formas, fluidas e brilhantes, jogando glitter na emoção e transferindo depois essa emoção para a superfície pulverizada. São formas metafóricas de dizer que meu gênero, meu corpo são fluidos, eles têm outras possibilidades e elas podem ser exploradas de formas diferentes, inclusive através do trabalho artístico, seja ele de imagem, seja ele de performance. E esse é o meu último trabalho mais recente, que eu recrio as bandeiras de orgulho de gênero, a bandeira de gênero binário, a bandeira de gênero fluido, a bandeira de gênero fluido, que é um processo, usando diferentes imagens sobrepostas com esses filtros. E para encerrar, tudo isso, com todo esse trabalho, eu não esperava que ele fosse desembocar em outro lugar, que é o reality show de televisão. Eu participei do Drag Race Brasil, que é uma competição de drag queens, que ficou muito famosa em 16 países, foi criada pela RuPaul, que era provavelmente a drag queen mais conhecida do mundo. Então, chegar nesse lugar, essa projeção televisiva, nesse lugar que eu nunca achei que o meu trabalho fosse me levar, fez, assim, eu cheguei ali viralizando uma frase, no estúdio da Noite da Noite. Então agora eu caminho de volta para o estúdio, de volta para esses artistas que foram para os espelhos e outras que estão surgindo agora que eu admiro demais. E levando esses artistas para o estúdio para a gente produzir imagens de fantasia e de iluminação. E eu espero deixar o estúdio da Noite da Polaroid aberto para essas pessoas, para esses artistas incríveis que transmitem e emocionam e me apaixonam. E eu acho que é isso. Muito obrigado. Eu acho que você deve passar o filme agora, fluido. É um filme de pouco de cultura, na verdade ele é uma... 47 minutos só. Não, gente. Na verdade ele é uma... Eu nem sei quanto tempo ele tem. Tem 2 minutos. Tem som? Não tem som. Essa parte do filme, o espelho, o Fábio fez com você, não? Nada a ver. Não, esse na verdade foi um trabalho que foi feito mais ou menos na mesma época. Mas foi na verdade, essa experimentação eu acho que esse trabalho é uma metáfora que depois de tudo que eu falei aqui, fica bastante clara e nítida, que é você pegar a sua imagem, tirar ela da moldura, tirar ela de tudo do enquadramento, né, se libertar daquela imagem moldurada e enquadrada, e poder encontrar outras possibilidades desse retrato que pode fluir, que pode emergir em outras imagens, e se transformar e ser fluido, né? Eu acho que alguma palavra já diz. A gente pode fluir
com os caminhos, o fluir entre gêneros, o fluir. E eu acho que é uma forma de transmitir a ideia de que gênero, sexualidade e identidade são fluidos, são possibilidades, são experiências, encontros, descobertas, e não coisas rígidas e pré-definidas, como a gente acredita, como faz a gente acreditar que seja. Curiosamente, a edição ajuda justamente durante essa transição na Ângela. A edição ajuda justamente ali no lugar de oração, não foi uma coisa intencional, mas foi uma consequência de que não era fácil. Eu queria só concluir agradecendo muito a ele por ter me estar aqui hoje. Agradecer o Paulo, não só por hoje, mas por tantas portas abertas, por tantas oportunidades que a gente já compartilhou desde a primeira exposição no Meio Ambiente, que já passou por outros festivais também. E a presença do Márcio é uma honra aqui com você. Agora passo a palavra para o Márcio Scalazone. Muito obrigado. Não sei vocês, mas eu adorei ver o trabalho. Porque falou um monte de coisa assim, sobre o autorretrato. Você sabe que eu fui no carro pegar essa minha cola, um texto que chama Copo de Lúcio, que vai ser registrado que eu escrevi. Acho que durante uns 10 anos. E tem muita coisa. Tem um capítulo sobre o autorretrato. Se vocês me permitem, eu vou ler um parágrafo. Você vai gostar de ouvir. Esse trecho. O espelho é, por motivos óbvios, a ferramenta mais usada pelo fotógrafo em suas incursões pelo autorretrato. O espelho podemos levar ao extremo a nossa capacidade de manipular a fisionomia. A própria palavra se encarrega de explicar. Do grego physis, natureza, gnomo, interpretar, ou seja, discernir a natureza profunda das almas através do traço do rosto. O fotógrafo experiente em retratos é o decifrador desse código sofisticado de expressões e sutilezas da face humana. O espelho, usado em um autorretrato, estilhaça o nosso ego. Recentemente, o que eu trouxe para vocês é um documentário. Eu lancei um livro que se chama Fuga, um livro importante para mim, tem 8 anos fazendo, são 8 cidades do mundo. Mas ele é muito mais, comecei a perceber que é um livro de memórias. Eu comecei a perceber que eu não estava fotografando mais o que eu via, mas o que eu vi, eu estava fazendo com referência, sabe aquela história de fazer uma foto, tirar uma foto? Nem coisa mais fácil, né? Make a picture, take a picture. Né? Eu acho que cada vez mais eu estou no make, ou sempre fui, né? De construir a imagem, de achar que todo retrato é um autorretrato, de tanto que eu ponho de mim nos retratos, sabe? E aí eu tive o privilégio de ter um documentário feito sobre esse livro, e a diretora, assim, brilhante, a Maria Alice Arida, ela me mirou direitinho, ela me pegou. Então esse filme que eu vou mostrar para vocês, não tem 47 minutos, tem 24. Vale a pena, quase que uma pré-estreia, porque ele ainda está concorrendo aí em prêmios, então não pode estar aberto no YouTube ainda, não tem nada.
E eu acho que ele é um retrato meu, na verdade. Ela fez um retrato, porque eu tenho certeza que a fotografia não é sobre fotografia. A fotografia é sobre literatura, é sobre música, é sobre o que a gente ama, odeia, nossos medos, né? E é sobre a morte. Então eu queria dividir com vocês esse fuga, e depois a gente conversa. Eu acho que o sonho e a aventura são qualidades, né? Porque, eventualmente, tudo isso te leva para a realização. Quando eu fotografo alguém, tudo que eu ponho nela, ela volta para mim em forma de uma luz invisível. E ela joga uma sombra atrás de mim. E eu comecei a perceber também quem que eu sou, através dos retratos que eu faço, né? Você cria um personagem antes de fazer o retrato, e o ápice é quando aquela pessoa que você imaginou daquele jeito começa a chegar perto daquela imagem. Eu gosto de pensar que o retrato é um drama. Fugas são retratos, né, de cidades com gente. Eu pensei, bom, mas e se eu começar a fotografar com a memória, com as minhas referências, e tentar contar uma história de novo que só eu possa contar. Essas imagens, elas vêm e vão, elas estão aí, elas existem sozinhas. E essa fuga permanente das imagens é que é o tempo que vai passando, A gente captura para segurar o tempo. A gente sempre fala disso, de fotografia e memória, mas a verdade é que é isso mesmo, né? A fotografia foi inventada para fazer as coisas permanecerem por mais tempo. E eu sou um pouco obcecado pelo tempo. Assim fica difícil, né? Então tá, obrigado, boa noite. Estou vendo para o Scafone agora que vou perguntar para o Betinho. Aliás, eu tenho uma pergunta, aliás, tem duas perguntas, que vou fazer a mesma pergunta para os dois, depois se alguém quiser fazer uma pergunta também, que a gente tem ainda 5 minutos. Eu queria pegar como gancho a exposição do Lucas Lenz, que está ali na frente. Eu queria perguntar tanto para o Scafone quanto para o Betinho. Aliás, antes de fazer a pergunta, eu queria fazer um comentário que tem a ver um pouco com o que a gente falou no ensino aqui, como é que quando a gente vê a apresentação, assiste a apresentação da Betina, e agora esse filme tão bonito, tão tocante, né, do Scavone, sobre o Scavone, com o Scavone, através do Scavone, a gente vê que eles estão buscando talvez a mesma coisa que todo mundo que busca na fotografia alguma coisa, talvez seja a mesma coisa, que é a busca do que o Scavone chama de eu, né, e a Betina chama de vida. Então, essa capacidade da fotografia de, ao mesmo tempo, ser espelho, ser tantas outras coisas, né? No fundo, a gente está nessa busca, de alguma forma, através da fotografia, se conformar um pouco, que uma hora a coisa acaba com tantos momentos inacreditáveis que a gente vive ao longo da nossa vida, independentemente se vive 40 anos, 50 anos, 60 anos, 93 anos, como meu pai vai fazer agora, segunda-feira, uma vida inteira de realizações. Mas a fotografia talvez seja exatamente essa capacidade que ela nos dá de fazer uma busca por algum sentido. E talvez a gente nunca ache, eu acho que a gente não acha a resposta final. Qual é o sentido disso tudo? Porque talvez o sentido não seja um final, na verdade. O sentido é o processo. O processo é que a gente leva da vida, a vida que a gente leva exatamente ao clichê que é muito verdadeiro. Mas a minha pergunta, tomando como gancho a exposição do Lucas Lenz, eu queria perguntar tanto para o Scavone quanto para a Betina, se toda fotografia é uma utopia.
vocês responderem. Eu posso perguntar um minuto se não está ligado. Eu tenho o microfone aí. Vou esperar o filme do. Eu vou tentar esperar o filme. Toda fotografia é uma utopia. É uma pergunta. Certamente não é realidade. Fala no microfone, deixa eu falar um pouco. Tem uma. Eu não vou lembrar. Tem uma fotógrafa alemã que cuja obra aconteceu em Paris, a Gisele Freund. Você deve conhecer aqui. E ela tem uma. Faz esse fotodoc, né? Documental. Ela dizia assim: toda fotografia é um documento. Às vezes é arte, mas raramente. É interessante isso. Né? Gisele, utopia. Eu acho que cada fotógrafo tem a sua loucura. A Bettina tem a loucura dela, muito incrível. Eu quis mostrar, teve uma razão de eu querer mostrar esse documentário. Eu queria falar pouco hoje, eu queria só sentir também. Eu falo muito também, mas hoje eu estou mais quieto. Eu falei, deixa esse Márcio ali, que esse cara que a Maria Alice fez, esse Márcio agora ali, gente, tem 24 minutos, mas eles são loucos, eles filmaram 8 horas. Então, dava para sair vários Márcio. Eu estava um pouco preocupado, falei assim, olha, tem trabalho para você no autógrafo. Essa lente é errada, não chega perto, já tem um nariz grande, para. Você já imaginou um filme de filmar aqui? Aí a cavalaria foi com o meu filho, Lourenço, que fez a fotografia em Roma. Ele me deixou mais bonito. Mas eu fico imaginando, por exemplo, dessa montagem, eu tenho outras. Isso é muito bonito, né? Porque esse é o retrato da Maria Alice e do Márcio Scavone, que ela chegou. Pegou Super 8, sobre a família, foi lá, pegou, pôs um trabalho de amor, um papel, uma coisa maravilhosa. Essa trilha que é original, pegou muito esse meu lado dramático, melancólico, que eu tenho. Estava chovendo lá em Campos do Jordão. Eu avisei ele, vocês veem esses turistas, vai chover direto, não ia esperar um pouco. Não, chover e tal. Mas fez parte, né? É assim que funciona, né? Você chega lá, o fotógrafo é que nem uma nuvem, eu gosto de pensar. Está sempre mudando o formato e está sempre indo pelo vento que manda. Não tem como, é uma nuvem. Acho que o bobagem, talvez, expandir esse pensamento dele, eu penso muito nessa coisa da nuvem também, né? A gente enxerga na nuvem o que a gente quer, os formatos, né? Talvez essa seja a utopia, a loucura da utopia, se foi essa, né? Fuga, de certa forma, conversa, um projeto com o trabalho dele. A gente fez uma conversa já sobre isso, e Fuga da utopia, né? As minhas cidades têm gente, tem sempre muita mulher bonita também. O Aguinaldo Félix me perguntou por quê. Está no livro isso, essa conversa é muito boa. Eu adorei essa pergunta. Né? Porque eu tenho uma coisa com a beleza. Quando eu era criança, minha mãe me levou a assistir A Bela e a Fera, do Jean Cocteau. Não sei se alguém aqui assistiu isso. Recomendo no YouTube, vocês procurem. É uma das coisas mais belas que vocês vão ver na vida. A versão do poeta Jean Cocteau, Bela e a Fera. Eu lembro que eu tinha, sei lá, 6, 7 anos, e eu me escondi embaixo da cadeira do cinema quando aparecia a fera. E havia a beleza, era a beleza feminina. Sempre, uma mulher linda, maravilhosa. Essas são as coisas que a gente que formam o nosso olhar, formam o nosso. Tem algum lugar dentro da gente que sai nas histórias, né? A nossa mitologia única, própria, íntima, todo mundo carrega. Você tem um monte de histórias, continue contando, porque é muito bom. Eu sinto também a evolução sua, né? Bettina.
Então, Eu acho que só vai dar para vocês. não, pode ficar à vontade. Então, eu acho que, assim, não sei se eu posso falar por toda a fotografia, talvez eu possa falar pela minha. Mas eu acho que a gente falou de fotografia como arte, a gente falou também como militância, né? Você produzindo, falando que a fotografia é uma militância, né? E eu acho que a utopia norteia, né? Nossas ideais, nossa militância, porque a gente, na verdade, está sempre, através da arte, tentando se aproximar de algumas utopias, né? Eu acho que isso fica... eu estou falando de um trabalho artístico que mistura fotografia e brand e que fala de possibilidades de expressão, de gênero, de identidades. E a gente pensa numa utopia, na verdade, quando a gente está se expressando através dessas imagens, ou se expressando, ou colocando nossos corpos diante dessas imagens, ou transformando nossos corpos em imagem, nessa utopia de que a gente consiga enxergar que cada ser humano é único e que a gente consiga parar de agrupar as pessoas em caixinhas, em formatações, para que a gente possa compreender as pessoas como grupos, como se a gente precisasse facilitar isso, criando, né, como se a sociedade precisasse facilitar isso, criando caixinhas onde a gente pode encaixar cada coisa, quando na verdade é muito mais fácil entender que cada um é um, e que ninguém vai ser igual, e que nunca você vai ter uma caixinha que dê conta da subjetividade de todo ser humano, e tudo que a gente pode expressar e viver e se transformar na vida, e ser, deixar de ser, e tornar a ser e se transformar. Então, eu acho que a utopia, pelo menos na minha fotografia, é poder traduzir como essa unicidade de cada indivíduo, de cada pessoa, de cada artista que está se expressando para aquela câmera, né? E entendendo também que é a minha utopia que está aí, né? Que cada retrato é também um autorretrato, né? Usando as palavras aqui do Márcio, inclusive, eu identifiquei muito com muitas das suas frases, tanto no filme quanto aqui na sua fala. Então, eu acho que a utopia da fotografia, do retrato é essa. Conseguir que as pessoas enxergam que cada ser humano como único e não como... E que a gente consiga desconstruir essas caixinhas em que a gente precisa colocar as pessoas para compreendê-las. Perfeito. Gente, infelizmente a gente tem que encerrar, já são 10h05. Tem que encerrar, então. Quer fazer uma pergunta? Você manda. Betty, duas coisas, na verdade. Quando você fala do glitter, da coisa material na fotografia, eu queria saber a importância disso para você no seu trabalho, porque cada vez mais os teóricos da fotografia voltam para esse lugar que é da recuperação do material, da recuperação da artesania, da recuperação do fotográfico na fotografia, né? Saindo do digital e do fluxo de imagem. Então, eu queria saber, quando você fala que isso é importante, eu queria que você falasse mais sobre isso, por que é importante. E uma segunda coisa. Quando você mostra aquele quadro, que são 4 fotografias, e que você fala do rosa, do azul, e da importância disso para você em relação ao autorretrato, tem uma referência para mim em relação ao Andy Warhol. E aí eu queria saber se para você tem e como é isso. Bom, a primeira pergunta sobre o glitter e os materiais, né, que eu uso, e eu já vou fazer também um gancho aqui com o Márcio. Quando eu falo da minha fotografia hoje, como eu tinha falado antes, como a identidade artística que eu assumi, ela é um resgate das minhas memórias, ela é um resgate, na verdade, de uma autenticidade que eu encontrava na
na minha infância, eu encontrava em mim criança. Assim, a minha drag queen, a minha fotografia hoje, elas partem dessa, talvez seja uma memória, ou talvez seja uma percepção, um insight de que a gente, quando é criança, todas as possibilidades estão abertas, tudo é possível. E aí, com o tempo, parece que existe uma organização social que vai limitando essas possibilidades, vai fechando esse leque. A partir desse momento que você... e vem desde a coisa que, assim, alguém brinca de bola, brinca de bolinha, desde essa coisa mais... sei lá, ridícula, mas assim, isso vai, você vai ter que escolher uma profissão, escolher um caminho, escolher um traçado, e se comportar de determinada forma, vestir de determinada forma. Então, aí você vai fechando esse leque. E eu estou abrindo esse leque de volta e resgatando essa criança. E essa criança, ela está aí na materialidade, na massinha, na pintura, na tinta, no lápis, assim como a André que na maquiagem, no glitter e tudo. E eu também tenho uma memória muito presente em mim, da minha descoberta na fotografia, do laboratório, de estar trabalhando com a fotografia na loja, de estar ali. Eu chegava a passar tardes inteiras no Parque Lage, no Rio de Janeiro, no laboratório, que foi no subsolo do Parque Lage. Eu ia burlando ali as regras, o máximo que eu pudesse, para poder permanecer mais tempo ali, turmas e turmas de fotografia do ensaio. Eu não posso continuar aqui, não posso continuar aqui. Eu queria ficar ali na luz vermelha, revelando minhas fotos, vendo elas surgirem na água. E isso se junta com a memória da câmera Polaroid que meu pai tinha no final dos anos 70, início dos anos 80, quando eu era muito pequeno. Então, toda essa coisa, tudo isso é muito importante porque, além da imagem, além da fotografia propriamente, essa materialidade, essa sensação tátil, física e tal, ela também é gatilho de memórias, ela também carrega memórias, ela remete a memórias, assim como ela remete a uma prática constante que a gente tem como artistas drag de transformar nosso corpo, nossa materialidade, nossa fisicalidade, nossa presença no mundo, com qualquer recurso que a gente possa encontrar, seja ele material ou digital e tal. E agora, em relação ao Andy Warhol, claro, o Andy Warhol é uma referência muito, muito presente em tudo que eu faço. Inclusive, um dos primeiros artistas que eu vi se fotografando no Polaroid montado, né? Assim, a gente tem imagens do Warhol também travestido, né? E ele sempre foi um grande questionador desse lugar de gênero. Ele tinha a Candy Darling como uma grande musa inspiradora, né? Que era uma atriz sexual. Então, assim, ele colocava essas questões do trabalho dele, né? E ao mesmo tempo que ele usou o Polaroid, ao mesmo tempo que ele usou essa, na pop art, aquela coisa da repetição, aquela repetição das Marilyns. O primeiro nome desse trabalho era Marilyns. Eu depois mudei o nome do título do trabalho, mas são as minhas Marilyns, aquelas imagens, e eu tento colocar ali aquela repetição, uma espelhada, outra com rosa, outra com azul, outra com rosa e o azul sobrepostos, que já eram lilás, como uma pesquisa de investigação de estética, passando por essas referências, passando por esse... E como que esse artista que é a minha referência, é uma coisa que está na minha drag também, né? Eu tenho referência na Madonna, nas artistas que me inspiraram, na Rita Lee, na Rock Maravilha. Então, assim, na fotografia também. Então, eu tento investigar como esses artistas vão pensar nessas imagens, também pesquisar como eu posso fazer, passando por aquilo que eu vi deles, e encontrar alguma coisa minha, me encontrar, o que eles despertam em mim, o que eu posso, um caminho parecido eu posso fazer, para ver se eu consigo descobrir alguma coisa que seja, tentar me descobrir o que me despertou, por que eu me interessei. Então tem uma referência e uma investigação muito grande.
Marcos, a gente tem uma pergunta, pode? Queria fazer uma pergunta para o Scavone. Scavone, em primeiro lugar, parabéns aí pelo documentário, achei lindo, muito poético e tocante. E justamente por ser muito poético, senti o documentário um pouco evasivo com relação ao processo criativo. Eu queria saber um pouco mais do processo criativo do Fuga, se você fez as imagens para o projeto, ou se você mergulhou nos seus arquivos, como é que você fez as sobreposições, você escolheu duas imagens diferentes, ou você fez as duas imagens, uma na sequência da outra? Queria saber um pouco mais sobre esse processo criativo da sobreposição de imagens que você utilizou, que você utiliza também, se você quiser dar uma palavra, no livro Floresta de Retratos. Eu tenho, assim, quando a Leica lançou a monocromo, câmera, eles mandaram uma para experimentar. E essa câmera, pelo fato de que só fotografa em branco e preto, depois que a gente perdeu essa grande vantagem de ter que decidir se o trabalho é branco e preto ou cor antes, né? Porque agora quem entra na digital direto nunca teve contato com filme, tem a suposta tranquilidade de decidir depois se quem trabalha em cor ou branco e preto. Isso não é uma boa coisa, porque você imagina que você vai ser Salgado, talvez só enxergue em branco e preto, ele inteiro. Eu desde o começo, acho que pela minha formação, assim, mais 360 graus de fotografia, eu lidei com cor e branco e preto ao mesmo tempo. Instintivamente eu sabia o que eu queria fazer, branco e branco e cor. Mas eu, por exemplo, quando eu digo ali que o mundo, eu falei isso no Copo de Luz, né? Que o mundo é colorido, a fotografia é ensinar ao contrário para alguém, porque é mais barato fotografar em branco e preto, então eu ensino em branco e preto e depois em cor, porque é do filme, tá? Acho que é muito digital. Digital fica uma confusão. Mas, na verdade, de aprender a fotografar cor e a refinar o olhar depois em branco e preto, você está olhando tons de cinza. Antes de você ter a imagem instantânea no sua telinha atrás da câmera, você, como fotógrafo, tinha que saber se, fotografando um produto, se aquilo ia fundir com a roupa da sua modelo ou não, cinzas, punha filtros, né? Ele falou, filtro físico, branco e preto, amarelo, verde, vermelho, cuidado. Mas esse trabalho, o Fuga, ele começou, eu não sabia que eu ia fazer isso. Eu comecei a fotografar em Paris com a monocromo, e realmente eu comecei a entrar numa viagem assim, para dentro, para a história da fotografia, que eu sou apaixonado. Comecei mesmo a pensar, o que eu vou fotografar agora dessas cidades? Comecei com Paris, né? Que alguém desses grandes fotógrafos, do século XX fizeram, o que eu posso fazer, o que eles não fizeram. Eu tenho que fazer uma coisa que só eu possa fazer, a tático, né? Fotografar com as minhas referências, com a minha memória, com as coisas. E ficou um jogo, virou um jogo mesmo para mim isso. No começo, eu voltava lá para a Terra, não sabia bem como é que eu ia juntar isso. Mas quando as cidades foram acumulando Tóquio, quando eu fui fazer, eu já sabia exatamente o que ia acontecer. O Sumô, eu falei, eu preciso de um lago bem tranquilo agora, com flor de lótus, que esses caras estão lá. Eu já enxergava antes. Tem um outro vídeo de making of que a gente agora mostra, que mostra esse processo que você quer ver. Tem tudo isso, né? Mas eu queria deixar uma outra palavra. Você deve saber isso, que o cor-de-rosa era o símbolo do homem, não da mulher. Isso é em inglês, English Rose. Sempre foi o cor-de-rosa. Teve um momento aí, nos anos 50, que trocou. O menino era rosa e a menina era azul. As fadas são azuis, não são cor-de-rosa, a gente chega azuis. Aí tem tudo conversão, né? Por isso que a cor, ela traz muita emoção
e uma emoção, às vezes, manipuladora para a gente, a cor. Por isso que eu quis botar o Fuga em branco e preto. Porque eu tenho um amigo maluco, fotógrafo, Fernando Bueno, que nos sabe, ele é futebol, ele é Grêmio, né? É Grêmio doente, Que é azul. que é azul. Diz que é Grêmio. Ele não deixa ninguém chegar perto dele, os outros vermelhos. Quer dizer, coisa maluca, o que a cor faz para a pessoa? Então, isso em fotografia também existe, né? Então, quando você quer contar uma história mais de conteúdo, ou mais. Você quer ter um controle mais da situação, sem que a pessoa traga a emoção da cor para dentro, né? Você escolheu essa cor hoje aqui. Se tivesse tons de cinza, era mais fácil. Então, essa é a grande vantagem do branco e preto, eu acho. O Fuga tinha que ser branco e preto, como as árvores, a floresta de retratos, tinha que ser dourada, meio outonal, assim, sabe? Então eu já vou pintando antes, cara. Eu gosto de fazer corpo de trabalho, né? Coisas grandes, assim. E é um privilégio enorme que a gente tem como fotógrafo, como amantes da imagem, que ter todo mundo uma câmera no bolso agora, vai, vamos pensar. Esse negócio do telefone tem um monte de contras, mas tem um pró, né? Tem um pró, é incrível, né? Quando eu imaginar que todo mundo no planeta ia andar numa câmera fotográfica, é uma coisa notável, né? Utópica. Mas eu queria agradecer primeiro estar aqui, o prazer de estar aqui com vocês. Que gracinha que foi aqui. Nós que agradecemos. Obrigada, Márcio. Obrigada, Betina. Obrigada a todos vocês.